A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Pilgrim, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. É isso que nós estamos fazendo aqui todos os dias neste canal. E se Deus nos ajudar e permitir, nós vamos continuar fazendo isso até o final do ano. Hoje nós vamos ler alguns textos, alguns versículos, tanto no livro de Josué, assim como Juízes. Nós vamos ler sobre o enterro de Josué, Eleazar, também a transferência e o enterro final, né, dos restos mortais de José. E nós vamos ler também sobre as conquistas adicionais, né, porque ontem nós terminamos a grande campanha de conquista liderada por Josué. E a partir do momento que Josué morre, o povo de Israel ainda tem mais algumas conquistas. Mas, infelizmente, as tribos de Israel, cada uma delas, individualmente, coletivamente, elas vão falhar neste propósito que Deus deu a eles, de conquistar toda a terra e expulsar todos os povos pagãos daquela terra. Eles vão falhar. Nós vamos ler sobre isso. Como a nossa leitura vai pular, né, de um texto para o outro, um capítulo de Josué para outro capítulo de Juízes, e nós vamos fazer esta leitura assim bem salteada, eu achei uma boa oportunidade para lembrar os irmãos e as irmãs do plano de leitura que nós estamos seguindo, né? Nós estamos seguindo o plano de leitura da Daily Bible, que é uma Bíblia em inglês, que até o dia da gravação deste vídeo, creio que não tem ela em português ainda, só tem ela em inglês e espanhol. Esta Bíblia ela traz 365 leituras diárias para a pessoa ler a palavra do Senhor toda em um ano, e ela organiza o texto da palavra do Senhor em ordem cronológica. E em alguns momentos ela organiza o texto também por tópico, mas na maior parte é em ordem cronológica. Então, por isso, nós vamos estar indo de Josué a Juízes e vamos voltar e voltar entre os dois livros hoje, tá bom? Eu li todo o Antigo Testamento este ano passado e uma boa parte do Novo Testamento seguindo o plano de leitura desta Bíblia. E eu achei muito bom para ajudar a compreensão, sabe, da história toda da redenção que Deus revela no Antigo Testamento. Depois, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós também vamos ter uma ajuda aqui também neste plano de leitura para entendermos o ministério do Senhor Jesus e a igreja primitiva dos apóstolos, né? Assim como as cartas dos apóstolos vão estar inseridas ali perto da onde elas provavelmente foram escritas, dentro do livro de Atos. Então, vai ser muito bom para a nossa compreensão. Então, antes de nós irmos à nossa leitura, deixa eu lembrar você também de dar um like, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e no Facebook e se inscrever aqui no canal para você não perder nenhuma leitura da Palavra do Senhor. Muito obrigado a todos vocês que têm acompanhado, têm se inscrito no canal, dado like, deixado comentário todos os dias e compartilhado o vídeo. Muito obrigado e conto com a sua ajuda para nós alcançarmos mais pessoas com esta leitura diária da Palavra do Senhor, tá bom? Com isso, vamos então à nossa leitura de hoje. Hoje é 16 de março. Nós vamos começar lendo sobre 3 enterros. Tendo conduzido os israelitas a Canaã e tendo completado a conquista geral e a divisão da terra prometida, Josué agora enfrenta o fim de sua vida. Ele é chamado a estar com seus pais, sabendo que ao longo dos anos provou ser um homem de grande fé e coragem. E com Josué vai o sumo sacerdote Eleazar, que atendeu às necessidades espirituais do povo durante toda a conquista. Com o falecimento desses 2 homens de Deus,
Os últimos vínculos imediatos com Moisés e Arão serão rompidos, e brevemente os israelitas se encontrarão em um eclipse espiritual. Nunca mais os israelitas, como nação, estarão tão unidos entre si ou com seu Deus. Mais ou menos na mesma época das mortes de Josué e Eleazar, as pessoas também enterram os ossos de José, que foram trazidos do Egito durante o Êxodo, de acordo com o pedido de José no leito de morte. É um vínculo apropriado com os primeiros patriarcas, a quem Deus fez as primeiras promessas de lhes dar esta terra. Então nós vamos começar hoje a nossa leitura em Juízes, no capítulo 2. Nós vamos ler primeiro os versículos 8 e 9. E a maioria dos estudiosos da palavra do Senhor acreditam que este acontecimento, no caso a morte de Josué, foi no ano 1390 a.C. Não pode-se dizer com absoluta certeza, mas esta é a hipótese que temos até hoje. Então nós vamos ler Juízes, capítulo 2, versículos 8 e 9. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Aqui morreu um grande homem de Deus, um grande homem de fé, que cumpriu, ou fez de tudo, para cumprir o que Deus deu a ele, Deus colocou na mão dele para fazer, mas chegou o dia dele passar para a eternidade e Josué partiu para a eternidade. Morte de Eleazar. Josué, agora voltando ao livro de Josué, capítulo 24, versículo 33. Morreu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, cidade que pertencia a Finéias, seu filho, e que lhe tinha sido dada na região montanhosa de Efraim. Então morreu o grande líder militar de Israel, Josué. Morreu também o grande líder espiritual de Israel, que é Eleazar, o sumo sacerdote. Vai ficar Finéias, o seu filho, que é um homem temente ao Senhor, um homem de fé, um homem zeloso pelo Senhor. Então, na questão de liderança espiritual, o povo de Israel não está tão mal servido. Mas o líder militar faleceu, o líder religioso faleceu junto, aproximadamente na mesma época. Então, dois grandes homens de Deus que estavam ajudando Israel manter-se no temor do Senhor, manter a aliança com Deus, encorajando o povo a correr atrás daquilo que Deus prometeu, Estes dois homens partiram para a eternidade. Os ossos de José enterrados. Josué, capítulo 24, versículo 32. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram sepultados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser herança dos filhos de José. Então também, como que dando uma conclusão digna, para a vida deste grande homem de Deus também, José, este grande homem de Deus que salvou o mundo, através do seu temor no Senhor, através da sua dependência em Deus e através da sua sabedoria, administrando a fartura que houve no Egito por 7 anos para depois salvar o mundo, inclusive salvar a sua própria família da fome. Agora a Bíblia dá uma conclusão digna para a vida de José também. Seus restos mortais são finalmente enterrados no lugar que seu pai comprou. Então é uma etapa, é uma fase, é uma era da história de Israel que se concluiu aqui. Daqui em diante começa-se uma nova parte da história de Israel. Então vamos ler agora sobre as conquistas adicionais. O fato do território ter sido dado a uma tribo ou indivíduo
não significa que a terra possa ser imediatamente ocupada. Os habitantes que vivem na terra devem primeiro ser expulsos. Embora algumas das conquistas territoriais tenham ocorrido quando José ainda estava vivo, as seguintes conquistas adicionais são feitas após a morte de Josué. Vamos falar primeiro, ou ler primeiro no caso, sobre Judá e Simeão, quando eles uniram as forças. Agora, novamente no livro de Juízes, capítulo 1, versículos 1 ao 10, também versículos 16 ao 19. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu: a tribo de Judá será a primeira. Eis que entreguei a terra nas mãos desta tribo. Então os filhos de Judá disseram aos seus irmãos da tribo de Simeão: venham conosco a herança que nos caiu por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Depois também nós iremos com vocês a herança que lhes caiu por sorteio. E os filhos de Simeão foram com eles. Os filhos de Judá atacaram, e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e em Bezeque mataram 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque. Adoni, em hebraico, significa Senhor. Então este homem se chamava de Senhor, soberano, sabe? Este homem se chamava de um Deus. Bezeque, Senhor, Senhor Bezeque, no sentido de soberano sobre os outros, sabe? Eles encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele, e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e, prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Parece uma atitude estranha de guerra, né? Cortar os polegares das mãos e dos pés do camarada. Por que eles fizeram isso? O próprio Bezeque vai testemunhar por que ele sofreu este castigo na mão dos homens da tribo de Judá e Simeão. Versículo 7. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu. Então esse Adoni-Bezeque, ele reconheceu que foi Deus pagando ele pela maldade que ele fez contra aqueles 70 reis. Quando ele conquistava um reino, ele ia e fazia essa atrocidade com os reis daquele reino, com o rei daquele reino que ele conquistava. E agora Deus faz isto, a mesma coisa com ele, retribui a ele como ele fez com os seus inimigos anterior. E o levaram a Jerusalém, onde morreu. Então esse Adoni-Bezeque morreu nas mãos dos israelitas em Jerusalém, na cidade do rei, né? Na cidade real é aonde este rei morreu. Os filhos de Judá atacaram Jerusalém e, tomando-a, mataram os seus moradores e puseram fogo na cidade. Isso aqui está acontecendo muito antes de Jerusalém se tornar a capital de Israel, sabe? Muito antes do rei Davi ter nascido, ou seus pais, seus avós ter nascido, e alguém ter pensado em levar o templo do Senhor para Jerusalém, o palácio, né, do rei para Jerusalém. Jerusalém aqui é uma cidade pagã, é uma cidade onde os cananeus estavam oferecendo sacrifícios aos seus deuses falsos. É um lugar onde o povo estava sacrificando seus filhos aos ídolos e fazendo todos os tipos de abominação. É esse tipo de cidade que é Jerusalém. Então, como Deus mandou, tem que destruir completamente tudo que tem na cidade de Jerusalém e depois reconstruir ela nova para ela ser a cidade santa do Senhor. Então, eles puseram fogo na cidade. Depois, os filhos de Judá foram lutar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no Negueb e na Cefelá. Também atacaram os cananeus que moravam em Hebrom, cujo nome antes era Kiriat Arba, e derrotaram Sesai,
Aimã e Talmai. Agora, versículo 16 de Juízes, capítulo 1. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, saíram da cidade das palmeiras. A cidade das palmeiras era Jericó. É uma forma como a Bíblia se refere a Jericó, cidade das palmeiras. Eles saíram, os parentes de Moisés, saíram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá e foram ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Os filhos de Judá foram com seus irmãos da tribo de Simeão e atacaram os cananeus que moravam em Zefate e destruíram totalmente a cidade. Por isso foi chamada de Orma. Orma significa destruição total. Então, esta cidade levou o nome da destruição total que Judá fez nesta cidade. Também conquistaram Gaza, Asquelon e Ecrom com os seus respectivos territórios. O Senhor esteve com os filhos de Judá, e estes ocuparam a região das montanhas. Porém, e nós vamos ver muito isso hoje, amados, porém, não expulsaram os moradores do vale, porque estes tinham carros de ferro. Então, desses, vamos dizer, 16, quase 10, depois mais 5, desses 15, mais ou menos 15 ou 16 versículos que nós lemos aqui, de todas essas conquistas que Judá e Simeão tiveram juntos, as tribos de Judá e Simeão, mesmo assim, eles não derrotaram e não expulsaram todos os povos destas terras que Deus tinha dado a eles e ordenado que eles expulsassem. Esta ordem de expulsar todos os moradores destas terras fazia parte da aliança que Deus fez com este povo. E nós vamos ver a consequência deles não ter expulsado todos esses povos. Nós vamos ver a consequência disso no final da nossa leitura deste dia. Vamos seguir em frente. Caleb, está faltando um E aqui. Caleb toma território. Josué, voltamos agora ao livro de Josué, capítulo 15, versículos 13 e 14. Isto também está em Juízes, capítulo 1, versículo 20, a parte B. Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo o Senhor lhe havia ordenado, a saber, Kiriate Arba, isto é, Hebrom. Este Arba era o pai de Anak. Dali Caleb expulsou os 3 filhos de Anak, Sessai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Esses filhos de Anak era um descendente dos gigantes. E esses filhos de Anak eram também homens grandes, homens fortes, homens do porte do Golias, sabe? Então, é um grande feito o que Caleb fez em derrotar esses 3 homens e os seus exércitos. E, claro, Caleb fez isso pelo Senhor. Foi Deus que agiu e deu estas terras, deu a vitória a Caleb na conquista destas terras. Presente para a filha de Caleb. Nós vamos ler em Juízes, do capítulo 1, dos versículos 11 ao 15. Dali, os filhos de Judá marcharam contra os moradores de Debi, que antes era chamada de Kiriate Sefer. Então Caleb disse, darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriate Sefer. Naquela época, era normal, fazia parte da cultura, o pai ter o direito de dar a filha em casamento a um homem. E os pais faziam isso. Certamente este homem, Caleb, temente ao Senhor, ele não daria sua filha a qualquer homem. Ele daria sua filha a um homem digno de casar com a sua filha. Então, era do direito do pai dar a filha em casamento. Então ele promete dar a filha em casamento para o homem que atacar e conquistar esta cidade, Kiriate Sefer. Quem conquistou a cidade foi Otniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele. Então,
foi um parente de Caleb que conquistou a terra. Ou um irmão dele, não fica muito claro aqui no texto se Otiniel é irmão de Caleb ou se Kenaz é o irmão de Caleb. Então Otiniel pode ser ou irmão de Caleb ou primo de Caleb, mas de qualquer forma é um parente de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. E a Bíblia não proíbe, você pode lembrar, né, de todas aquelas proibições que nós lemos no livro de Levítico, dos tipos de relações sexuais que Deus proíbe. A relação entre primos não é proibida, e a relação também entre tio e sobrinha não é proibida. Não é proibida na lei de Deus casamento entre tio e sobrinha, e nem entre primos. Então, neste caso aqui, não. Caleb, sua filha e o seu parente que vai casar com sua filha não estão quebrando nenhuma lei do Senhor. Versículo 14. Esta, quando foi morar com Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Então a esposa, ela consultou o marido. Ela insistiu, mas ela foi falar com o marido primeiro, porque mais um aspecto aqui da cultura da época que nós precisamos lembrar e entender. O marido era o chefe da casa, né? E era a cabeça da casa, a cabeça da esposa, assim como a Bíblia diz no Novo Testamento que o marido deva ser. Tem muitas interpretações sobre isso, né? E é um assunto que se torna até um pouco polêmico às vezes, mas nós vamos chegar lá, tá? Daqui a alguns meses nós vamos chegar no Novo Testamento e nós vamos ler os ensinamentos de Deus no Novo Testamento e vamos ter que tratar daqueles assuntos. Mas aqui, 1300 e poucos anos antes de Cristo, na cultura de Israel, o marido tinha muito respeito, muita autoridade no seu lar. A sua esposa aqui, ela tem por direito algo que ela pode receber do seu pai, mas ela não passa à frente do seu esposo. Ela pede ao seu esposo permissão e ajuda para pedir este patrimônio do qual ela tem direito ao seu pai. É muito respeito que esta esposa tem pelo seu esposo nessa situação aqui. Um grande exemplo que Axa deixa para nós. Então ela insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: "O que é que você quer?" Ela respondeu: "Quero que me dê um presente. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água." Então entendemos aqui que se ela teve esse diálogo com o pai, é porque o esposo dela estava de acordo, permitiu, então ela seguiu em frente com o pedido. Então ela pede terras boas, terras que tenham fontes de águas, porque a terra que o pai dela deu é seca. Como é que ela vai plantar e viver desta terra, né? Ela não está pedindo nada demais, né? Ela está pedindo recursos para ela poder trabalhar com o seu esposo, com a sua família, para sobreviver. Então, Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. O pai deu mais do que ela precisava, fontes superiores para ela, quando ela estiver no alto, né, dos morros, das montanhas, da região da terra dela, ela vai ter fonte lá em cima que ela vai poder usar. Quando ela descer aos vales para pastar com suas ovelhas nos vales, né, ela vai ter também fontes para ela usar. O pai atendeu o pedido e deu além do que ela precisava. E não é assim que Deus faz conosco, não é verdade? Nós pedimos e Deus dá muito mais do que nós precisamos. Ele nos abençoa muito mais do que nós merecemos ou precisamos, e às vezes muito mais do que nós pedimos. Assim é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Assim é o nosso Deus para conosco. Caleb está mostrando aqui um aspecto do caráter de Deus, que dá fontes, dá recursos de sobra para os seus filhos. Louvado seja o Senhor por isso. Vamos continuar então. Efraim, agora outra tribo de Israel, a tribo de Efraim. Efraim captura Betel, Juízes 1, versículos 22 ao 26. A casa de José atacou Betel, e o Senhor estava com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, que antes se chamava Luz. Os espias viram um homem
que saía da cidade e lhe disseram: mostre-nos a entrada da cidade e teremos misericórdia de você. O homem mostrou a entrada da cidade, e eles mataram os moradores ao fio da espada, mas deixaram ir aquele homem e toda a sua família. Então ele foi para a terra dos heteus, edificou uma cidade e lhe deu o nome de Luz, e este é o seu nome até o dia de hoje. Então o povo de Efraim, eles fizeram uma estratégia parecida com aquela que Josué fez, né? Mandou espias primeiro para observar a terra, e esta pergunta deles de querer saber onde que é a entrada da cidade, era, na verdade, o que eles queriam saber é aonde que é o ponto fraco da cidade, sabe? Aonde que é o ponto que não está sendo bem protegido, onde os muros são fracos ou onde não tem muitos homens de guerra. É por ali que nós queremos entrar, então, onde é que é este lugar? E aí eles pedem para este homem, e este homem acaba ajudando eles. Agora, não tem nenhuma indicação aqui de que este homem se torna uma pessoa de fé no Deus de Israel. É diferente de Raabe e dos gibeonitas, né, que se tornaram fiéis a Deus, confessaram fé no Deus de Israel e passaram a viver no meio do povo de Israel. Este homem aqui, ele vai para outro lugar, ele constrói uma cidade, ele se torna chefe daquela cidade e ele fica com aquela terra para ele. É uma terra que pertencia ao povo de Israel, que o povo de Israel aqui, Efraim, para conquistar a maior parte do território que eles tinham direito, eles abrem mão de uma outra parte. Então, quer dizer, fica em aberto se foi uma boa estratégia, né, da parte deles, pedir ajuda a este homem. Nós vamos ver mais à frente qual será o resultado das campanhas de Efraim. Então agora vamos ler sobre as falhas em concluir conquistas. Apesar de todas as conquistas que foram feitas, ainda há trechos de território não conquistados. E mais importante, ainda há habitantes que não foram expulsos, contrariando as ordens específicas de Deus. O perigo de uma conquista incompleta é a presença contínua da influência pagã. Enquanto os cananeus permanecerem, os israelitas inevitavelmente se casarão com eles e, igualmente, inevitavelmente, voltarão a adorar os seus deuses pagãos. O fracasso em expulsar os habitantes pode indicar não apenas a suavidade da determinação de Israel, mas também um certo fascínio pela cultura pagã ao redor deles. Quaisquer que sejam as razões de seu fracasso, Deus considera isso uma violação da aliança e sabe que a idolatria generalizada logo se seguirá. Um certo número de terras e povos nunca são conquistados. Curiosamente, nem Judá nem Benjamim são capazes de expulsar completamente os jebuseus da cidade de Jerusalém, que está dentro da região de seu limite comum, mesmo apesar do fato de que Judá já atacou a cidade uma vez e a incendiou. Então agora vamos ler sobre as falhas das tribos orientais, as tribos que ficaram ao leste do Jordão, as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. Josué 13, versículo 13. Porém, os filhos de Israel não expulsaram os jesuritas, nem os maacatitas. Pelo contrário, Jesur e Maacate permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje. Então, as tribos do leste falharam no compromisso deles de expulsar todos os inimigos, todos os povos pagãos. São 2,5 tribos que falharam. E nós vamos ver daqui em diante essa expressão aqui, ó, até o dia de hoje, várias vezes. Deixa eu só explicar rapidamente o significado desta expressão. Nós estamos lendo Josué e Juízes, né? Então essa expressão está em referência ao tempo, à data
em que Josué foi escrito, né? Nós temos que, então, entender quando é que o livro de Josué foi escrito. Na verdade, é difícil determinar a data exata em que o livro de Josué foi escrito. Provavelmente o livro de Josué foi escrito durante a sua vida, principalmente os primeiros 12 capítulos que falam em específico sobre Josué e o que ele fez, mas depois o livro de Josué provavelmente ele foi editado para incluir detalhes a mais, como essas afirmações que nós lemos aqui, até o dia de hoje. A edição final do livro de Josué deve ter sido feita durante o exílio de Israel na Babilônia, que foi a partir do ano 587 a.C. Então, aproximadamente 700 a 800 anos depois da vida de Josué, é que o livro de Josué foi completo, foi terminado, e foi terminado pelos escribas que estavam, os escribas judeus que estavam na Babilônia no exílio. Eles estavam preparando, finalizando o Antigo Testamento para ser uma obra só, né, de literatura. Então eles terminaram também o livro de Josué naquela época. É o que a maioria dos historiadores acreditam que aconteceu. Então, essa expressão aqui, até o dia de hoje, que nós vamos ver em Josué, e eu creio que também em Juízes, está falando de 800 anos depois da vida de Josué, aproximadamente 700 a 800 anos depois, talvez mais do que isso, os inimigos de Israel continuam vivendo no meio do povo de Israel. A este ponto eles foram levados, né, pela Babilônia também. Quando a Babilônia chegou e invadiu ali Israel, levou todo mundo cativo. Alguns ficaram para trás, sofrendo, mas a maioria do povo foi levado. Então foi levado ali junto também cananeus que estão vivendo com o povo de Israel, heteus que estão vivendo com o povo de Israel, ferezeus, né? Todo mundo que está vivendo com o povo de Israel foi levado, mas o povo de Israel continuou vivendo durante os anos dos juízes, durante os anos de Samuel, do rei Saul, do rei Davi, do rei Salomão, os reis que vieram depois deles, até a época do exílio, quando a Babilônia finalmente conquistou ali o reino do norte, e depois o reino do sul caiu também. Aí os inimigos de Israel que Deus tinha mandado eles destruir completamente para não ser levados a pecar com eles, continuam vivendo com eles até o dia de hoje, diz a palavra do Senhor. Então esta foi Judá, né? Agora a falha de Efraim. Josué 16, versículo 10. Também Juízes, capítulo 1, versículo 29. Não expulsaram os cananeus que viviam em Gézer. Assim eles moram no meio dos efraimitas até o dia de hoje, mas estão sujeitos a trabalhos forçados. Mesma coisa. A tribo de Efraim fracassou na sua missão de derrotar todos os seus inimigos, e os inimigos continuaram vivendo no meio do povo de Israel. No caso, viveram como escravos, mas isso não impediu eles de influenciar o povo de Israel na prática do mal e do pecado e das abominações contra o Senhor. Falha de Manassés. Josué 17, versículos 11 ao 13. Também em Juízes, capítulo 1, versículos 27 a 28. Porque nos territórios de Issacar e Asser, Manassés tinha Bet-Seã e as suas vilas, e Ibleão e as suas vilas, os habitantes de Dor e as suas vilas, os habitantes de Endor e as suas vilas, os habitantes de Taanac e as suas vilas, e os habitantes de Megido e as suas vilas, a região das 3 colinas. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os moradores daquelas cidades, porque os cananeus persistiam em morar nessa terra. Quando os filhos de Israel se tornaram fortes, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram totalmente. Falhou também a tribo de Manassés. Falha de Judá. Josué 15,
versículo 63. Mas os filhos de Judá não puderam expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Assim, os jebuseus moram com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Judá também falhou. Falha de Benjamim. Juízes, capítulo 1, versículo 21. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que moravam em Jerusalém. Assim, os jebuseus vivem com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Falha de Zebulon. Juízes capítulo 1, versículo 30. A tribo de Zebulon não expulsou os moradores de Quitrom, nem os de Naalô. Os cananeus continuaram com eles, sujeitos a trabalhos forçados. Falha de Asser. Juízes capítulo 1, versículos 31 e 32. A tribo de Asser não expulsou os moradores de Aco, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Aczibe, os de Elba, os de Afeca e os de Reobe. Os asseritas continuaram no meio dos cananeus que moravam na terra, porque não os expulsaram. E é interessante aqui a construção da frase aqui na palavra do Senhor. Aqui não diz que foi estes povos estranhos que continuaram morando no meio dos asseritas. Pelo contrário, aqui diz que os asseritas continuaram morando no meio dos cananeus. Não é necessariamente... pode ser que eu esteja querendo ler muito, sabe? Sugerir muito, mas a impressão que eu tenho aqui é que no caso dos asseritas, os cananeus eram tinha mais cananeus do que asseritas. Talvez os asseritas tinham derrotado todos os homens de guerra, né? E tinha sobrado só as mulheres e as crianças, né? E os idosos, por exemplo. Mas a impressão que eu tenho é que os asseritas, eles eram menores e eles continuaram morando no meio dos cananeus. Então, pode ter sido uma conclusão ainda pior do que a das outras tribos. Pelo menos as outras tribos escravizaram, elas eram maiores, mais números, né, mais fortes do que os seus coabitantes. Mas a impressão que eu tenho aqui, pelo menos, é que os asseritas, além de fracassarem em expulsar os seus inimigos, eles também nem reduziram o número dos seus inimigos ao ponto deles serem maior. É somente a minha suposição, tá bom? A Bíblia não diz isso de fato. Ok, agora a falha de Naftali. Juízes capítulo 1, versículo 33. A tribo de Naftali não expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que moravam na terra. Parecido, né? A expressão aqui é parecida para a tribo de Naftali. No entanto, os moradores de Bet-Semes e Bet-Anate ficaram sujeitos a trabalhos forçados. No caso de Naftali, eles escravizaram os seus inimigos, não expulsaram e escravizaram os seus inimigos. Falha de Dan, Juízes capítulo 1, versículo 34 ao 36. Os amorreus levaram os filhos de Dan a se retirar para as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Em outras palavras, os amorreus, eles impediram a tribo de Dan de conquistar o vale. Eles empurraram, né, as tribos de Dan de volta para as montanhas. Além disso, versículo 35, os amorreus conseguiram permanecer nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim. No entanto, a mão da casa de José prevaleceu e os amorreus foram sujeitos a trabalhos forçados. Então, eles continuaram vivendo nos vales, os amorreus continuaram vivendo nos vales, o povo de Israel não pôde ocupar os vales, eles continuaram habitando em certas montanhas que o povo de Israel não conseguiu entrar, mas eles se tornaram escravos do povo de Israel. Mas eles ficaram lá. Teve terras que o povo de Israel não conseguiu conquistar das mãos dos amorreus. O território dos amorreus ia desde a subida de Acrabim e desde Sela para cima. Falhas quebram a aliança. Então, qual é o resultado destas falhas
do povo de Israel, das tribos de Israel. Juízes capítulo 2, versículos 1 ao 5. O anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse: Eu tirei vocês do Egito. Olha, deixa eu voltar aqui. O anjo do Senhor com A maiúsculo, nome próprio. Este é o anjo do Senhor que traz com ele a presença do Senhor. Este é o anjo do Senhor que aceita a adoração. Este é o anjo do Senhor que fala no nome de Jeová. Então este é uma manifestação do pré-encarnado Cristo. É o Senhor Jesus Cristo pré-encarnado se manifestando ao povo de Israel. É o próprio Deus se manifestando ao povo de Israel na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. No Antigo Testamento, a Bíblia se refere a ele como o anjo do Senhor. Então o anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse: Eu tirei vocês do Egito e os trouxe à terra que sob juramento havia prometido aos seus pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Deus dizendo para o povo de Israel: Eu tirei vocês do Egito, eu trouxe vocês para essa terra e eu prometi, da minha parte, eu não vou quebrar esta aliança que eu fiz com vocês. Então Deus estava disposto a manter a sua aliança. Deus jamais iria quebrar a aliança. É impossível Deus quebrar a aliança que ele faz com o seu povo. Versículo 2. Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores desta terra. É o que Deus ordenou ao povo, né? Antes deles conquistarem a terra. Pelo contrário, derrubem os seus altares. É o que Deus mandou o povo de Israel fazer. Não faça aliança com eles e destrua o lugar onde eles estão fazendo os cultos pagãos. E aqui é interessante que as duas coisas, porque foi muitas coisas que Deus falou: destrua todos os povos, matem todos, né? Não deixa sobreviver nem as mulheres, nem as crianças, nem os animais, coloque fogo nas cidades. Mas aqui o anjo do Senhor faz menção de duas coisas: não faça aliança com eles e derrube os seus altares. Isso nos dá a entender que o povo de Israel fez sim aliança com aqueles povos que ficaram para trás. E de fato não derrubaram muitos dos altares dos cultos pagãos. Apesar deles ter matado muita gente, 10 mil homens numa batalha, né? Ter colocado fogo numa cidade e tal, mas eles não fizeram tudo o que Deus mandou eles fazer. E o anjo do Senhor vai dizer agora para o povo de Israel: No entanto, vocês não obedeceram à minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Por isso, também eu disse: Não expulsarei estes povos da presença de vocês. Foi uma das maldições que Deus falou que traria sobre o povo. Deus não ia se meter. Se o povo de Israel não fizesse aquilo que Deus tinha dado a eles o poder de fazer, Deus não ia intervir milagrosamente depois. Deus ia deixar aqueles inimigos ficar ali no meio deles. E aí o anjo do Senhor diz: pelo contrário, eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. O anjo do Senhor está lembrando o povo de Israel da maldição que Deus avisou que viria sobre o povo, se eles não obedecessem o Senhor. Quando o anjo do Senhor acabou de falar estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Neste momento, o povo de Israel chorou, a amargura, né? O pecado, a falta de obediência, porque não foi só assim uma coisa assim de misericórdia, sabe, da parte do povo. Não foi só assim eles querendo ter pena, sabe, dos seus inimigos. Não, teve pecado aqui, amados, sabe? Teve pecado, teve más intenções, teve falta de fé da parte de Israel, teve falta de temor ao nome do Senhor, teve aliança aqui com estes povos pagãos, teve sim uma cobiça pela cultura pagã deles, pelas abominações que aqueles povos cananeus estavam praticando.
Por isso que a atitude do Senhor foi tão severa contra eles, sabe? Então, eles pecaram e agora eles estão chorando. E não são só lágrimas de arrependimento, não. Tem lágrimas aqui de remorso, né? Tem lágrimas aqui de amargura, porque eles estão ouvindo o anjo do Senhor declarar para eles aquilo que Deus falou que ia acontecer. E aí o versículo 5 diz: por isso, aquele lugar foi chamado de Boquim. Boquim é pranteadores, aqueles que pranteiam, aqueles que choram. E ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Então o povo de Israel, por causa desta falha na missão que Deus deu a eles tiveram que viver agora chorando. E no lugar do choro, no lugar da amargura, né? No lugar do arrependimento, é o lugar que eles ofereceram sacrifícios ao Senhor. Eles poderiam ter oferecido sacrifícios ao Senhor nesta ocasião com alegria, né? Para celebrar as vitórias totais que Deus tinha dado a eles. Mas por causa da desobediência do povo de Israel, eles ofereceram sacrifícios ao Senhor no lugar do choro, no lugar de pranto. Isso pode acontecer com todos nós, sabe? Se nós não cuidarmos para temer ao Senhor em tudo que fazemos, obedecer o Senhor em tudo que fazemos, amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, priorizar a vontade do Senhor em primeiro lugar para as nossas vidas, se nós não tirarmos das nossas vidas tudo aquilo que entristece o Senhor, tudo aquilo que Deus nos mostra na sua palavra, que nos impede de agradar o Senhor completamente. E cada um de nós sabemos quais são essas coisas, não é verdade? Cada um de nós batalhamos com desafios diferentes. Ninguém é santo, ninguém é perfeito, ninguém tem tudo resolvido, né? Todos nós estamos caminhando com Cristo e estamos lutando todos os dias contra a nossa carne, contra os nossos desejos, contra as coisas que nós trouxemos do mundo, né? E essas coisas nós temos que colocar no altar do Senhor todos os dias. Nós sozinhos não vamos conseguir vencer, assim como o povo de Israel não conseguiu vencer. Mas se nós fizermos o que Deus queria que o povo de Israel fizesse, que é crer no Senhor, temer o nome do Senhor e buscar agradar o Senhor, se nós fizermos isso, nós vamos vencer. Sabe por quê? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Porque quem nos redimiu, quem nos salvou, venceu todas essas abominações. Ele venceu todos esses pecados. Ele derrotou o nosso inimigo na cruz do Calvário, este é o Senhor Jesus Cristo. Ele venceu tudo por nós. Cristo venceu tudo. Cristo nunca pecou. Cristo viveu a vida santa que nenhum de nós conseguimos viver. Cristo viveu por nós. E se nós nos refugiarmos nele, nós também vamos vencer. Mas nós não vamos vencer sozinho. Nós vamos vencer se nós tomarmos posse da herança que Cristo deixou para nós. Qual é a herança que Cristo deixou para nós, Douglas? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Consolador que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que pediria ao Pai para enviar, para estar conosco, para não nos deixar só. E o Espírito Santo está com todo discípulo do Senhor Jesus Cristo. Ele está com toda pessoa que tem fé no Senhor Jesus Cristo, ama o Senhor Jesus e busca viver de acordo com os seus ensinamentos. O Espírito Santo trabalha no coração desta pessoa e nos ajuda. E nós podemos ser até como o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo disse, olha, o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu faço não é o que eu quero fazer.
Miserável homem que sou, quem me livrará do poder da morte? Graças a Deus por Cristo Jesus. Então, em Cristo nós temos a vitória. Em Cristo nós vamos conquistar e derrotar tudo que está em nós ainda, que nos impede de ter uma plena comunhão com Deus. Em Cristo nós vamos fazer isso, nós vamos vencer, porque Cristo venceu por nós na cruz do Calvário, amém? E a sua ressurreição, quando ele ressuscitou e ele tomou a chave do inferno e da morte, ele provou para todos sempre, que ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E quem se refugia no sangue do Senhor Jesus Cristo é vitorioso e vence toda a batalha, amém? Nós vamos vencer, amados, não porque nós somos melhores do que o povo de Israel, porque nós não somos. Nós somos falhos e propensos a errar, assim como eles foram. Nós vamos vencer porque alguém melhor do que o povo de Israel e melhor do que nós venceu. Cristo Jesus venceu e através dele nós seremos mais que vencedores. Amém? Então, que Deus te abençoe muito neste dia, aonde você estiver, ouvindo este vídeo, assistindo este vídeo, ouvindo esta leitura, que o Espírito Santo possa falar cada vez mais ao seu coração neste dia. Amém? E não esqueça de dar um like no vídeo, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco e ler a Bíblia toda neste ano de 2022, tá bom? Eu conto com a sua ajuda para alcançarmos mais pessoas, tá bom? Nós vamos ficar por aqui. Amanhã, se o Senhor Deus permitir, nós estaremos de volta para continuarmos lendo a maravilhosa palavra do Senhor, tá bom? Então eu te aguardo amanhã. Que Deus te abençoe e até amanhã.